nosso humor, nossa vida, nossa sobrevivência. Mesmo assim, não podemos mudá-lo e mal conseguimos prevê-lo. Sentimos que progredimos muito na compreensão e no controle do nosso planeta. Até que começamos a pensar no tempo. A temperatura média, ventos e chuva que ocorrem em uma região durante um certo número de anos constitui seu clima. O tempo é aquilo que acontece em um determinado dia e nem sempre está de acordo com o padrão climático geral. Em alguns lugares, o tempo não varia muito de um dia para o outro. Nos trópicos, onde as diferenças de estação não são muito acentuadas, muitas vezes pode-se acertar o relógio pela chuva que cai à tarde. Mas nas regiões temperadas, o tempo é bem mais variável. Em um único dia, podemos ver de tudo: gelo e neblina, céus azuis e ventos, granizo e trovoadas. Quando as coisas são assim imprevisíveis, ajuda a saber de que lado sopra o vento. Os cataventos começaram a girar em 48 a.C. No século XIX, o Papa Nicolau I decretou que em todas as igrejas os cataventos deveriam ter a forma de um galo, para lembrar aos fiéis de que São Pedro negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar de manhã. Os cataventos deram estranhas voltas desde então. A aurora, e com ela surgem as primeiras pistas sobre o tempo do novo dia. É o Sol que rege o tempo dos polos aos trópicos. Mas o que acontecerá se um dia o Sol não aparecer? O mito asteca conta que quando os deuses criaram o mundo, ele era escuro e frio. O mais moço dos deuses ofereceu-se em sacrifício para criar um sol, mas esse sol era como ele, fraco e sem energia. Somente quando os deuses poderosos se ofereceram em sacrifício foi que o sol conseguiu ter vida. Mas ele precisava ininterruptamente de combustível, vidas humanas, que os astecas forneciam. Eles sacrificavam milhares de vidas humanas por ano, apenas para ter certeza de que o sol se levantaria todas as manhãs. Mas uma manhã de sol não é sempre quente. As nuvens conservam o calor da terra após o escurecer. Sem esse cobertor, as temperaturas podem cair bruscamente durante a noite. O vapor de água existente no ar se transforma em milhões de cristais de gelo sobre qualquer superfície. Por isso é possível haver geada em uma manhã ensolarada. O aquecimento do planeta resulta hoje em menor quantidade de camada de gelo. Há apenas 2 séculos havia feiras sobre o gelo na Inglaterra, sobre o rio Tâmisa congelado. É comum que faça muito frio nas cataratas do Niágara, mas há 20 anos elas chegaram a ficar paradas, completamente congeladas. As geadas são fenômenos caprichosos. Pode-se sentir frio nos trópicos muito de vez em quando. O sol da manhã demora para derreter o gelo. Seus raios são baixos e oblíquos. À medida que sobe no céu, seus raios se tornam mais poderosos. E essa força não passa desapercebida. Praticamente todas as sociedades, dos japoneses aos antigos egípcios, possuem alguma história de adoração ao sol. Na crença hindu, o sol era o deus Vishnu atravessando o céu em 3 grandes saltos: aurora, meio-dia e crepúsculo. Mas o poder do sol não traz apenas benefícios. Felizmente, nosso planeta é envolvido por camadas de gases que constituem a atmosfera, e elas filtram muitos dos raios mais nocivos do sol. A camada mais próxima de nós é a troposfera, e é aí que se dá a ação do tempo. A troposfera tem uma espessura de aproximadamente 12 quilômetros. É o ar que respiramos e nunca está parada.
Quando os raios do Sol chegam a essa camada de ar, eles a aquecem e fazem com que ela se mexa e se agite como sopa em um caldeirão. A troposfera é cheia de movimento, agitada todos os dias pela passagem do Sol, a fonte de energia que abastece nosso planeta. É essa interação complexa de Sol e gases que forma o tempo e o torna tão mutável na maior parte do mundo. Nunca fomos capazes de fugir do tempo, e é justamente essa incerteza que nos intriga da mesma forma como sempre tentamos predizer o futuro, sempre tentamos prever o tempo. Costumávamos pensar que tudo dependia da vontade dos deuses. Os gregos antigos acreditavam que o tempo era controlado por um pequeno grupo de deuses que se divertiam arremessando raios e desencadeando ventos. Com ou sem os deuses, o filósofo grego Aristóteles estava certo de que uma observação cuidadosa poderia revelar padrões no tempo. Ele inventou a meteorologia. Desde então, sempre tentamos adivinhar como é que o tempo irá se comportar. Nossa arma mais importante ainda é a que nos foi sugerida por Aristóteles. Observar o que acontece à nossa volta é a base de qualquer previsão. Felizmente, a natureza fornece inúmeros sinais do tempo para o olho atento. Algumas plantas só abrem suas flores quando o tempo está bom e seco. Já há outras que só as abrem quando está úmido. Os animais parecem saber mais sobre a previsão do tempo do que nós. Histórias antigas contam que as vacas costumavam se deitar quando está para chover e que os pássaros param de cantar antes das trovoadas. As histórias antigas também falam das cebolas. É uma crença muito difundida que se as camadas das cebolas forem grossas ou se elas tiverem muitas camadas escuras, isso será prenúncio de um inverno rigoroso. À medida que o tempo do dia começa a se definir, o ar começa a se mexer. O vento nada mais é do que o ar que se desloca de um lugar para o outro. Ele é empurrado pela atividade causada pelo Sol na troposfera. O ar se movimenta de áreas onde faz frio e se precipita devido ao seu próprio peso a áreas de alta pressão, para áreas mais quentes onde pode subir e se espalhar, áreas de baixa pressão. Foi Evangelista Torricelli, um aluno de Galileu, que mostrou pela primeira vez que o ar tem peso e inventou o barômetro para medir a pressão do ar. Os italianos do século XVII dedicaram-se a desvendar os segredos do tempo. Seus instrumentos foram os precursores de nosso equipamento meteorológico moderno. O vento pode ser uma brisa suave, dedilhando uma harpa eólica. Ou pode literalmente derrubar uma pessoa. Éolo era o deus grego do vento. Ele deu de presente ao herói Odisseu os ventos da tempestade, bem fechados dentro de uma pequena bolsa de couro. Mas sua tripulação não resistiu à curiosidade e abriu a bolsa, deixando saírem os ventos da tempestade que tiraram o navio do seu rumo. É fácil acreditar que os antigos deuses do tempo ainda estejam testando sua força. A ponte de Tacoma provou que não era páreo para a violência dos ventos. Só conseguiu aguentar 4 meses. Os ventos levam e trazem. Em 1930, grandes tempestades carregaram terra de um estado americano para outro, até que a tempestade seguinte levasse tudo de volta ao local de origem. E existe um vento japonês que é tão destruidor que ficou conhecido com o nome dado aos guerreiros suicidas, o kamikaze.
O vento tem efeitos curiosos sobre os seres humanos. Estudos americanos mostram que as brigas nos playgrounds dobram quando o vento atinge determinada intensidade. E os ataques cardíacos e derrames são mais frequentes quando venta mais. Existem ventos cuja influência não é boa para ninguém. O Santa Ana, na Califórnia, é um vento seco que aumenta de forma dramática a temperatura e os números de assassinatos e suicídios sobem. Assassinos sempre alegaram seus efeitos em sua defesa. Ventos locais podem ser vitais. Extensas regiões da Ásia dependem das monções sazonais para trazer a chuva para a terra que, caso contrário, seria árida o ano inteiro. Mas é quando o vento forma redemoinhos que toda sua força se desencadeia. Os tornados se formam quando fortes correntezas de vento passam o topo de uma coluna de ar ascendente, fazendo-a girar em espiral. Os ventos da parte externa do redemoinho podem atingir 50 km por hora. Como um aspirador gigante, o tornado levanta qualquer coisa que estiver em seu caminho. É esse efeito que causa a maior parte dos problemas. Existe uma grande chuva de fragmentos, os quais se movimentam a mais de 150 km por hora. Embora isso seja raro, um tornado pode ser muito delicado. Pode, por exemplo, levantar um móvel cheio de porcelana e colocá-lo de volta sem quebrar um único objeto. Eles são conhecidos por até arrancar as penas das galinhas. Tornados, assim como outros desastres meteorológicos do tempo, são ainda chamados de atos de Deus. Reconhecemos que o tempo foge ao nosso controle, mas ainda queremos informação antecipada. Na Segunda Guerra Mundial, a previsão acurada de um período de calma em meio a uma tempestade de junho contribuiu para assegurar o sucesso da operação do dia D. Previsões do tempo eram consideradas armas secretas, informação sigilosa, mas nem isso conseguiu que os ingleses deixassem de falar sobre o tempo. Hoje, a demanda por previsões é incessante. Dia após dia, consultamos a mídia a respeito das previsões do tempo, mas ela pode não nos dizer muita coisa. As previsões a curto prazo são geralmente confiáveis, principalmente em lugares com condições de tempo bastante estáveis. A precisão é excelente para um período de 12 horas e razoável para 48 horas. Mas uma previsão superior a 1 ou 2 semanas não passa de adivinhação. Não é por falta de tentar. 24 horas por dia, nossos esforços mais sofisticados e recursos enormes são dirigidos para esse fim. Mas as previsões, a longo prazo, continuam a nos enganar. Por volta do meio-dia, os raios do sol atingem sua potência máxima. Mas podemos tentar manter a cabeça fria. Embora geralmente somente os cachorros loucos e os ingleses gostem do sol do meio-dia. Algumas das regiões mais quentes da Terra são também as mais secas. Algumas partes do deserto de Atacama não veem uma gota de chuva nos últimos 400 anos. A chuva é essencial, é a chave da vida. Arranhe a superfície de qualquer cultura e vai achar feiticeiros que conseguem fazer chover.